pessoal, estamos de volta e o nosso entrevistado do Odonto Show é o Dr. José Mansano Balma e estamos trazendo o tema sobre aparelhos ortodônticos. Então, para poder continuarmos, Dr. Balma, fala pra gente, o aparelho ortodôntico nos adultos é mais demorado do que nas crianças? Sim, Mayara. A demanda pelos tratamentos ortodônticos em adultos aumentou demais. É muito corriqueiro a gente ouvir isso, né? Eu cuidei dos meus filhos a vida inteira, agora eu quero pensar em mim. E a população está vivendo mais, isso é legal. Então as pessoas hoje lá com seus 50, 60, 70 anos, eles estão buscando qualidade de vida e estão procurando tratamento, eles estão procurando atendimento. Só que a gente tem uma coisa que tem que ser respeitada, que é a biologia do indivíduo. Não precisa ir muito longe. Uma criança, ela quebra o braço, tem uma fratura simples, ela fica 3 semanas de gesso. Uma pessoa de 25 anos quebra o braço, ela vai lá e fica 6 semanas de gesso. Uma pessoa de 50 anos quebra o braço, às vezes tem que pôr um pino, um parafuso. Isso é por causa da biologia do indivíduo. No tratamento adulto, o que acontece? Nós também temos que respeitar a biologia do indivíduo. Então as movimentações são mais lentas, a força que é aplicada é menor, mas nós conseguimos fazer as movimentações e dar o que o paciente quer. Então eu falo hoje que o tratamento dos pacientes, eu sempre falava que era de 4 a 80, mas meu paciente mais velho tinha 84 anos. Olha que bacana. Bacana, a gente fica muito satisfeito de poder dar para o paciente isso. E como se inicia esse tratamento? Bom, a gente precisa de algumas informações. Não basta as pessoas chegar lá e falar, eu quero pôr aparelho. Nós temos visto coisas terríveis aí na internet, pessoal que põe aparelho simplesmente por pôr o aparelho sem nenhum conhecimento. Você precisa ter uma imagem radiográfica. Então a gente tem, as clínicas, eles têm uma coisa chamada documentação ortodôntica, onde você tem 2 radiografias, uma radiografia da cabeça e uma radiografia dos seus dentes, e vem junto com isso modelos, fotos, mas essa análise radiográfica é fundamental, porque você vai movimentar o dente dentro do osso. Você precisa saber qual o tamanho do seu dente, quanto você tem de osso, se você não tem um dente a mais lá dentro. Então o passo fundamental é consultar um ortodontista e com certeza o ortodontista vai te pedir uma documentação ortodôntica. Aí sim, feito o diagnóstico e o plano de tratamento, aí sim você está pronto para começar. Nesse início, o ortodontista já pode passar um tempo previsto do tempo de duração do tratamento? Sim, o tratamento ele tem uma previsão, mas em biologia você não é um dado absoluto. Seu tratamento vai demorar 18 meses e 5 dias. Não, a gente dá uma previsão, mas sempre com uma variação aí de 6, 7 meses para mais, 6, 7 meses para menos. Existe algum tipo de medicamento que pode interferir? Sim, alguns medicamentos interferem sim. Como eu disse, nós estamos tratando muito pacientes adultos hoje. Muitos pacientes que já passaram por episódio de uma neoplasia maligna, fizeram uso de alguns medicamentos. Todos esses medicamentos que alteram a neoformação óssea, a neoformação dos vasos sanguíneos vão ter uma alteração. Mas isso o ortodontista, na consulta inicial, na anamnese, que é o levantamento dos dados, o especialista tem o conhecimento para poder conduzir. Isso não impede a movimentação, faz só que ele tenha que tomar alguns cuidados adicionais. E quando é necessário fazer alguma extração? Tem diminuído muito os casos com extração hoje, muito. Hoje a gente tem uma possibilidade de fazer expansão nos arcos e a gente tem diminuído muito, mas tem momento que não cabe. Eu gosto de contar uma história daquela mesa de casa de vó que a gente ia no domingo almoçar e aquela mesa era partida e quando chegavam os netos a gente abria a mesa e todo mundo sentava em volta. Imagina que a mesa é o seu osso e você pode expandir esse osso para caber todo mundo. Mas se tiver muita gente não adianta, não vai caber, vai ficar todo mundo mal acomodado. Então os dentes é isso, diminuiu muito hoje o tratamento com extração, mas existem casos em que a discrepância do tamanho do osso para a quantidade de dentes é tão grande que a gente tem que lançar ainda mão de extração de dentes. É uma dúvida de várias pessoas, principalmente das crianças. Esse uso do aparelho dói? A movimentação ortodôntica, o organismo ele enxerga como uma reação inflamatória. Quando você tem uma inflamação, você tem uma dorzinha.
em qualquer coisa, um machucado, uma unha encravada. Então o organismo, ele entende isso como inflamação e o processo é esse. Então é natural você ter um desconforto 1, 2 dias, né? Mas é um desconforto, nada que impeça a pessoa das suas atividades normais, da sua alimentação, mas gera um desconforto, mas que em linhas gerais não é nada demais. Hoje a gente trabalha com fios, com forças leves que minimizaram muito isso. O tempo de tratamento varia então de pessoa para pessoa, né? Com certeza, ele varia, depende do problema, né? Então nós temos grandes problemas e pequenos problemas. Então, casos simples de só alinhamento de dente, você vai corrigir isso talvez aí em 8, 10, 12 meses. Mas existem casos que você já planeja o caso para durar 3 anos, 3 anos e meio, depende da magnitude disso. E a manutenção é sempre a cada mês? Não necessariamente. Como eu disse para vocês, nós temos que respeitar a biologia do indivíduo. Então, por exemplo, nos indivíduos mais novos, nós podemos até encurtar um pouquinho esse tempo, de 30 para 25, 22 dias. Nos pacientes mais velhos, nós temos que esticar um pouco isso. Na verdade, o ortodontista, quando ele senta na cadeira, ele não senta só para fazer a manutenção, ele colhe informações importantes para poder montar a sua estratégia, né? E poder sempre saber, a próxima ativação vai ser daqui quanto tempo. Por isso a presença do ortodontista junto ao paciente é muito importante. Ô Baumann, o que é o tratamento ortocirúrgico? Às vezes nós temos algumas alterações do crescimento e nós temos o que a gente chama de discrepâncias esqueléticas. É como se a pessoa, por exemplo, durante o seu crescimento, o queixo crescesse muito, ele ficasse muito queixudo, ou ele crescesse pouco e ficasse curto, ou a maxila crescesse demais, ele ficasse bicudo, ou a parte de cima, a maxila não crescesse e ficasse lá atrás, dá a impressão que o rosto está amassado, digamos assim. É quando você tem uma discrepância no osso tão grande que você não consegue alinhar os dentes dentro desse osso. Então aí o que você precisa fazer? Você precisa melhorar o posicionamento dos dentes, aí procura um cirurgião, no caso é um dentista, é um cirurgião bucomaxilofacial, ele faz o que é chamado de cirurgia ortognática, e aí ele faz a cirurgia. Então o tratamento ele é chamado de tratamento ortocirúrgico. Você faz o tratamento ortodôntico, prepara ele para a cirurgia, na cirurgia ele reposiciona a base óssea na sua posição ideal e depois você ainda finaliza o caso. Então, quando a discrepância é muito grande, a única solução são os tratamentos ortocirúrgicos. É frequente essa procura? Aumentou muito a demanda, como eu disse, pela exigência estética e também porque aumentou a demanda de profissionais e o custo diminuiu, né? Então, o custo diminuiu. E essa preocupação com a qualidade de vida também trouxe isso muito à tona. Nós tivemos uma fase que as pessoas se preocupavam em andar de carrão e tudo mais. Hoje as pessoas estão preocupadas com qualidade de vida, não é? Então ainda é um procedimento oneroso, caro, mas já diminuiu muito e isso está trazendo acesso para muitas pessoas. E já existe a possibilidade em alguns centros de você conseguir fazer isso, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Muito bom. Baumann, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.